Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Continuamos aqui neste sábado, dia 27 de maio de 2023. Neste vídeo eu vou trazer uma questão, uma dúvida de uma seguidora e que é a dúvida de muitas pessoas. Aliás, muitos clientes chegam até mim com esta dúvida. E isso tem a ver com os fundamentos da astrologia. Mas como existe muita informação desencontrada com relação à astrologia e a cultura astrológica que se estabeleceu principalmente no século XX, transformando a astrologia quase que num folhetim, quase num bem de consumo, vamos dizer assim, né? Desqualificou muitos conceitos da astrologia, deturpou muita coisa e também minimizou, simplificou coisas que não poderiam ser simplificadas ou jogadas no senso comum. Então, vira e mexe, surgem algumas questões, surgem algumas dúvidas, que elas vão diretamente em questões técnicas da astrologia. E aí há necessidade da gente trazer um esclarecimento. Então vamos lá ver qual é essa dúvida. Eu tenho certeza que provavelmente muitos de vocês vão se identificar com esta pergunta. É uma pergunta muito recorrente. Acompanhe aqui comigo. A Maria Bentes, ela pergunta o seguinte: sou de Libra, com ascendente em Leão, mas me sinto mais leonina. Qual signo devo considerar? Gente, a primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês e com uma certa tranquilidade é que é normal, absolutamente normal, que tenha fases na sua vida que o signo ascendente vai se expressar com mais força do que o seu signo solar. Na verdade, a nossa personalidade, o núcleo duro do que vai ser a análise astrológica principalmente, tem a ver com 3 signos. O solar, que é o signo do mês onde você nasceu, tá? E é o que o signo é usado no horóscopo, aquele horóscopo que você vai consultar. Eu sou de Touro, eu sou de Câncer, eu sou de Gêmeos. Esse é o signo solar, porque você nasceu com o Sol nesse signo, né? Mas existe também o signo lunar, que é o signo do dia. Naquele dia, a Lua estava passando por um determinado signo. Então, ele também tem uma importância, tá? E o signo ascendente, que é o signo da hora. É a hora que você nasceu. Por isso que é fundamental que as pessoas que vão fazer mapa astrológico coloquem os dados completos na hora que vão fazer o agendamento. Vocês sabem que nós temos aqui embaixo, aqui na descrição de qualquer vídeo, tem o link lá da minha agenda. Né? E entrando ali, você pode agendar um horário desde que haja horário disponível. Se você entrar agora, tá? Não vai ter, vai aparecer não disponível. Então não adianta mandar mensagem para mim perguntando se o site está quebrado. Não está quebrado, porque não tem vaga. Não foi liberado novas vagas para agendamento porque está tudo lotado. Tá? E aquelas pessoas que agendam, às vezes elas deixam de colocar as informações básicas. Então como é que eu vou fazer o mapa sem saber a hora e o local que você nasceu? O dia, o mês e o ano, né? Então isso são informações que vão me dar o signo solar, o signo lunar e o ascendente, principalmente o ascendente, que é fundamental, porque ele vem da hora exata em que você nasceu. Ah, eu não sei a hora que eu nasci. Não tem como fazer mapa astrológico. Sinto muito, tá? Não tem como fazer. Comigo não tem. Pode ser que você faça aí com outro astrólogo que vá dar uma gambiarra, mas eu não trabalho com gambiarras, tá? Então, assim, não tem horário de nascimento correto? Sinto muito, você não vai poder fazer mapa astrológico, tá? Nós precisamos disso para definir qual é o seu ascendente, porque isso tem muita informação aí. E aí a pergunta da Maria Bentes, né? Ela se sente muito mais leonina, porque ela tem o ascendente em Leão, do que do seu signo solar Libra. Isso é muito comum acontecer, porque nós somos a mescla desses 3 signos, e dependendo de onde nós tomamos força, a partir do sistema em que nós nascemos, é aí que nós vamos buscar força para poder nos expressar. O Sol, o signo solar, o signo do mês que você nasceu, o signo que você vai lá e olha no horóscopo, ele está muito relacionado a todas as experiências do universo do masculino do seu sistema, do pai, do avô, do bisavô. Ao passo que a Lua, o signo lunar, que é o signo do dia que você nasceu,
tá? Tem muito a ver com a mãe, com a avó, com a bisavó. Ou seja, tanto a linhagem paterna quanto a linhagem materna são passado. E passado a gente não muda, passado a gente usa como aprendizagem, como campo de informação, campo onde nós vamos colher estratégias de sobrevivência, aprendizagens, padrões de respostas, crenças que foram cultivadas, e algumas dessas coisas podem nos servir e outras podem até nos atrapalhar. Por isso que é importante fazer um processo de constelação familiar, porque vai identificar aonde você está emaranhado no seu sistema com o lado masculino, com o lado feminino, e isso a gente observa na hora da nossa consulta sistêmica através da posição do Sol e da Lua. Mas e o ascendente? Por que é que algumas pessoas se identificam mais com o ascendente, tá? Porque o ascendente representa a tua força pessoal, tentando fazer as coisas do seu jeito, tentando se autoafirmar, apesar do passado que você carrega que vem de pai e de mãe. Nós temos uma força própria, tá? Nós desenvolvemos isso, só que algumas pessoas desenvolvem mais, outras pessoas desenvolvem menos. Isso tem a ver com uma série de questões. Primeiramente, o nível e a força do emaranhamento com o passado. Quanto mais preso ao passado do meu sistema eu estiver, menos força eu vou ter no meu ascendente, que representa a minha personalidade tentando fazer as coisas liberta desse passado. Então, quanto mais emaranhado, quanto mais eu carrego os pais nas costas, quanto mais eu carrego a história da família nas costas, quanto mais eu me comprometo de forma inconsciente a repetir certos dramas, a me colocar na posição dos meus ancestrais e carregar o peso da vida deles, menos eu vou ter força para expressar o meu ascendente. Mas existem pessoas que conseguiram fazer um movimento, seja desde lá da sua infância, seja em algum momento da vida, que elas começaram a se desatrelar, seja porque buscaram terapias, seja porque fizeram constelações, porque não é só a constelação que trabalha com isso, você tem uma série de técnicas de mexer com o inconsciente que pode fazer você se desatrelar desses conteúdos complicados. Então você fica com menos carga solar e lunar nas costas e passa a ter um pouco mais de espaço para manobrar o seu eu, para trabalhar o seu eu. Normalmente na astrologia, quando você vai aprender, o ascendente representa o eu, representa a energia de autoafirmação, da formação da sua personalidade, da imagem que você mostra na sociedade para os outros, da forma como você é visto, é reconhecido. Então, uma pessoa que consegue, né, se desemaranhar do seu passado, ela vai ter um ascendente ali, ela vai ter condições de expressar mais o seu ascendente. Pode ser o caso da Maria Bentes. A Maria Bentes pode ser que ela tenha, ao longo da sua vivência, feito um desprendimento dessas questões, dos ressentimentos, das mágoas, das falsas expectativas e ilusões que nós carregamos acerca de pai e de mãe. Afinal de contas, pai e mãe são seres humanos, eles cometem erros, eles enfiam o pé na jaca também, e eles já antes de você ser concebido, eles já existiam. Eles já tomaram atitudes corretas e erradas, eles já fizeram escolhas que deram certo, outras não. Então eles têm uma história, né? E quando você nasce desse sistema, da união do seu pai e da sua mãe, desse espermatozoide do óvulo, mesmo que você não os conheça, não tenha tido contato com eles, você carrega esse imprint, não só o genético, mas também o imprint, vamos dizer assim, das emoções, do campo biopsíquico emocional de toda a vivência da ancestralidade masculina e feminina, que não é pouca coisa. Então, são raras as pessoas que conseguem se desemaranhar das culpas, dos ressentimentos, dos traumas da criança ferida, porque tudo isso prende a gente no passado. Tudo isso, principalmente ressentimentos e mágoas, porque eles são coisas do passado. São coisas que aconteceram e da qual nós não libertamos, não perdoamos, não ultrapassamos, não fizemos a transcendência necessária e ficamos arrastando essas correntes ao longo da vida, de décadas. E às vezes chegamos a morrer carregando para o caixão essas coisas junto com a gente. Mas outras pessoas conseguem dar a volta por cima. Outras pessoas conseguem se desconectar. E quando eu falo desconectar, não significa virar as costas para a sua história, negar a sua história, negar seu pai e sua mãe. Não, não é isso. É apenas entender que eles, do lugar deles,
como seres falhos, como todo ser humano é, né, cometeram seus erros, cometeram seus acertos e ok, tá tudo certo. Né? Eu vejo a história de vocês, eu honro a história de vocês, foi a partir dessa história que eu nasci e ganhei vida. Ok, muito obrigado. Porém, né, eu sigo adiante com a minha própria energia, com a minha própria vontade de me estabelecer com a minha própria nota, né, dentro dessa sinfonia toda que é a vida humana. Então, muitas pessoas realmente vão se identificar mais com o ascendente. Mas isso também pode acontecer em termos de processos astrológicos mesmo, como, por exemplo, uma revolução solar cujo ascendente caia no ascendente do seu mapa. Ou seja, reforça, você tem uma revolução solar que repete mais ou menos a estrutura do seu mapa natal. Num ano desses, pode ser um ano que você vai expressar mais a natureza do seu ascendente. Por quê? Porque você está num ano regido pelo seu ascendente. Também pode acontecer por progressão. Né? A gente sabe que existem técnicas na astrologia chamadas progressão, direção primária, nós temos as profecções, são todas técnicas que progridem o mapa e que fazem com que, num determinado momento, o ascendente acabe ocupando uma posição de destaque. E aí, nessa posição de destaque, de ênfase, pode ser um período da sua vida que você vai expressar mais as energias do ascendente ou vai ser desafiado a expressar mais a energia desse ascendente quando você vai tentar se desvencilhar daquele passado. Existem certos signos que têm uma facilidade maior de fazer isso, como Aquário e Sagitário. As pessoas que têm o ascendente em Aquário e o ascendente em Sagitário, não é que elas são premiadas, não é que elas são melhores ou sortudas, não. É que esses signos, por serem signos de abertura, serem signos de movimentos em direção ao que é longe, né, e a novos paradigmas, pode ser que as pessoas com ascendente em Aquário e com ascendente em Sagitário sintam uma maior facilidade, uma maior liberdade, um maior campo de manobra para se desvencilhar do passado, abandonar velhas crenças, né, ressentimentos e culpas sistêmicas e caminhar na vida com as suas próprias pernas. Mas existem certos ascendentes também cujos signos ali podem manter a pessoa mais presa no passado, principalmente aqueles signos de água e de terra que são mais difíceis de largar do osso, né? Os de terra porque querem manter uma estrutura e uma segurança, mesmo que seja falsa, uma sensação falsa, e os de água que buscam aquela evitação da dor, né? Ou que buscam a compensação de culpas, né? Em uma série de questões entra na lógica do salvador ou então até da vítima, né? Por amor a vocês, ancestrais, eu me vitimizo como vocês também, e aí fica muito mais difícil, principalmente a pessoa que está na vítima. A pessoa que está na vítima, puxar ela para fora desse sistema de emaranhamentos é muito mais complicado, porque ela acaba atrapalhando esse movimento, porque ela se coloca nessa posição e tem ganhos secundários de se fazer de vítima. E aí para você fazer esse movimento e sacar ela para que ela possa expressar a energia do seu ascendente de uma forma mais proativa, mais positiva, dá-lhe uma série de terapias, de questões aí. Então, vai de caso a caso. Pode ser que você esteja numa fase que você esteja se sentindo muito mais o seu signo ascendente. Ótimo, significa que é o momento de você tocar o pau nos seus projetos, de seguir atrás dos seus sonhos, de fazer aquilo que é seu, aquilo que você sempre quis para você. Se você sabe qual é o seu signo ascendente e você está sentindo, você está se identificando mais com esse signo ascendente, é um sinal da vida te dizendo, filho, vamos colocar o pé na estrada, vamos assumir as mudanças que têm que ser feitas, vamos assumir você como você é, expressar a sua essência e dê um bunda lelê para quem achar que tá ruim, entendeu? Fala, ou você vai ser aquilo que você tem que ser e deixa o gado ficar berrando. Você vai se manifestar com a sua essência. A proposta do ascendente é se autoafirmar enquanto identidade, enquanto alguém único na face da Terra com uma história. Então, se você está nessa fase, ok. Se você não está nessa fase,
não significa que amanhã ou depois não possa estar, porque dependendo dos trânsitos astrológicos, das progressões e revoluções do seu mapa astrológico, e isso daí você vai saber através de consultas com astrólogos, você vai entender se você vai entrar num momento que vai te desafiar a expressar mais o seu ascendente do que o signo solar ou do que o signo lunar. Eu acho que ficou claro, né, gente, a diferença aí desses três signos. Nós dependemos dos três, precisamos ter os três ali de um certo jogo, essa tríade forma o núcleo duro, sistêmico inclusive, mas o ideal é que a gente consiga fazer um movimento sempre mais em direção ao nosso signo ascendente, porque é lá que nós vamos encontrar um campo de liberdade e de expressão do eu. Vale lembrar que se esse movimento também for feito sem consciência, movido por questões muito desapegadas da espiritualidade, ele pode se transformar em um movimento de empáfia, de individualismo, até de egoísmo, e aí pode causar danos aos outros e à pessoa também. Então tem que ter o equilíbrio com tudo, né? A gente tem que buscar a nossa autoafirmação, mas isso não significa que eu tenho que passar por cima dos outros, que eu tenho que desrespeitar, que eu tenho que descumprir com as normas de civilidade só porque eu acho que eu tenho que ser assim, tá? Vale aí sempre a prudência, o equilíbrio sobre tudo isso. Uma boa reflexão para todos. Será que você está refletindo mais o seu signo ascendente ou você ainda está mais preso ao seu signo solar e lunar? Veja como você está dentro da sua família, se você está reproduzindo histórias, se você ainda está preso a culpas, a sentimentos e ressentimentos com relação à sua história familiar, ou se você já se libertou disso tudo, deu um bunda lelê para tudo isso e está desfilando na Sapucaí da sua vida. É isso, gente. Gostou desse vídeo? Dê um like aqui, deixe seu comentário, compartilhe nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.